Meus amados irmãos, minha família da fé, homens e mulheres que Deus tem trazido para a graça pura. E a graça pura não é a graça pura é um sentir, é um mover. A conversa que vamos ter hoje, eu tenho certeza que vai levar a sua vida a um estágio bastante seguro, porque dará mais entendimento a certas questões básicas sobre principalmente predestinação. Mas antes de entrar nessa mensagem, precisamos entender sobre a pré-existência. Você sabia que todos nós, os filhos de Deus, já tivemos uma pré-existência? Porque se nós conseguirmos entender este mistério revelado, da pré-existência, com certeza tudo ficará mais claro para nós em vários aspectos. Então vamos ler em Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 4. Bastante conhecido esse versículo, né? Efésios, capítulo 1, versículo 4 diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Eu quero focar na parte A desse versículo. Presta atenção no que o texto está nos mostrando. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Vamos agora a algumas perguntas, porque o texto está bem claro. Só esse texto aqui já bastaria. Eu poderia parar a mensagem aqui agora. Porque ele está dizendo que fomos eleitos antes da fundação do mundo. E a pergunta é: você estava lá antes da fundação do mundo? Abençoados, eu, André, sinceramente, não me lembro. Você lembra? Eu acredito que você também não lembra disso não, né, abençoado? Mas, como a nossa vida é por fé, e fé significa crer no que está escrito, se está escrito, eu creio. Mas o texto continua claro e ele está apontando que viemos do eterno. Fomos feitos antes a eleição, antes da fundação do mundo. Então, se você pensa que nasceu como eu em 1970, no mês de abril, filho da dona Ruth, você está redondamente errado e enganado. Você nasceu antes da fundação do mundo. Nós somos mais antigos do que imaginávamos. Porém, Deus quis nos dar essa vida em terra e na carne aqui, porque isso que nós vivemos hoje, esse plano chamado vida humana, fez para nós. Ou seja, o nosso nascimento não indica que nascemos quando atravessamos o ventre da mamãe, ok? Isso tem que estar bem claro. Você sabe por que muita gente rechaça logo esse entendimento de cara? A predestinação? Porque não entendem que já tivemos uma pré-existência, ok? O sistema religioso, abençoados, nos ensinou que a nossa vida começou aqui e tudo o que fazemos conta como ponto para ser salvo ou não. Mas hoje eu estou aqui para te dizer que nós tivemos uma pré-existência e vamos voltar para essa eternidade de onde nós saímos. Se você está sentindo um pouquinho de dificuldade para entender isto, calma que você vai começar a entender melhor. Por quê? Porque a partir de agora vamos mostrar várias provas na Bíblia que você já existia antes da fundação do mundo. Você pode até me perguntar: André, aquele texto lá, ele não está muito claro. Mas então vamos ver outros textos que informam que você já existia antes da fundação do mundo, onde se deu a sua eleição. Vamos agora passar as passagens na Bíblia, ok? Jó, capítulo 38, versículo 7. Jó, capítulo 38, versículo 7 diz: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam. Abençoados, põe atenção nesta palavra. Todos os filhos de Deus. E atenção também no começo desse verso, que diz: quando as estrelas da alva alegre juntas cantavam. Abençoados, você vê estrelas
cantando por aí? Isso, o texto está trazendo para nós uma prosopopeia, que significa dar vida a seres inanimados. Estrela não canta, abençoado. Árvores não aplaudem. Então, abençoado, o texto está falando que você e eu cantávamos neste dia. Você era uma estrela da alva e um filho de Deus que jubilava. Significa também que você estava neste momento. Mas você estava lá, abençoado? Lá onde? Antes da fundação do mundo. Só neste versículo, abençoado, mais esse versículo aqui, eu posso parar, porque isso aqui já aclara a nossa posição. Você pode estar perguntando, mas André, tem um contexto, né? André, vocês da graça não leem contexto, né? Abençoado, eu sou chato pra caramba, ok? Eu gosto muito de ler texto e o contexto. Vamos ler o contexto, né? E mais uma vez eu digo, quero afirmar aqui, que o contexto é muito importante. Será que lá onde você frequenta ou frequentava, leia o contexto? Porque o texto fora do contexto é pretexto para negar a predestinação, para negar a nossa pré-existência. Vamos ler, então, do versículo 3, né, de Jó, capítulo 38. Vamos lá? Versículo 3, estamos no contexto do sofrimento de Jó, quando Deus interrompe o sofrimento de Jó. E diz assim: agora cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei, e tu me ensinarás. Olha só, abençoado. Pobre do Jó, sofreu, perdeu tudo. E Deus falou assim, levanta, se veste aí, meu filho, porque eu vou te perguntar. E você vai me ensinar. Já pensou, abençoado, se Deus faz isso? Então Deus começa. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Quem lhe pôs a medida, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Que diálogo, hein, abençoado? Agora eu queria inverter esse versículo aqui. Agora eu mesmo vou fazer as perguntas e você vai responder, ok? Como foi Jó. Abençoado querido, amado irmão cheiroso, maravilhoso, onde você estava, se está me escutando agora, quando eu fundava a terra? Abençoado, eu creio que você é inteligente para me responder. Quem te cobriu? Quem te formou? Quem sabe a sua estatura? Você sabe me dizer, querido abençoado, por que a terra gira? Por que o mar não sai do lugar? E nem você sai voando por aí pelo espaço? Ou quem fez a natureza e tudo que nele há? Com certeza, se você não tiver a clareza sobre a pré-existência, você vai responder igual a Jó, que também ficou mudo. O verso 7, Deus dá a resposta para Jó. Jó 38, versículo 7 diz: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. Cantavam lá onde? Antes da fundação do mundo. Só uma nota aqui muito importante que eu vou falar. Vou abrir um parêntese nessa mensagem e vou explicar para você. Fundar o mundo significa dar forma. Quando diz Deus fundava o mundo, ele estava dando forma. A forma que hoje vemos. A forma que se convencionou tudo que você vê nesse mundo. As 24 horas do dia, dia e noite. Tudinho no seu lugar. As árvores, o mar, tudo. Deus fundou isso. E quando fala fundação do mundo, está dizendo isto. E você já fazia parte disso tudo. Você estava lá. Então, primeiro Deus criou tudo em sua mente. Isso é predestinação, ok? E depois Deus deu forma à criação. E tudo o que Deus pensou em sua mente se chama conselho. Tudo que Deus pensou, a predestinação de Deus, se chama conselho. Por isso que a palavra nos diz em Isaías capítulo 46, versículo 9, diz: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, e não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Predestinação. O que você vê? Predestinação.
Por essa razão, você é um salvo, sempre salvo. Se Deus lá no seu conselho falou, o abençoado ali está ouvindo a graça pura agora, é um salvo, sempre salvo, vai se cumprir. Por quê? Porque o Senhor fará toda a sua vontade. E eu estou lendo Jó, hein? Jó é Antigo Pacto, Velho Testamento. Porém, o povo da graça é elegante. Quando nós usamos o Velho Testamento, é por quê? Porque foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Romanos capítulo 15, versículo 4. Mas será que o Evangelho fala da nossa pré-existência? Claro que sim. Vamos então ver. Vamos lá. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, antes da fundação do mundo, ok? Então, antes da fundação do mundo, você foi chamado com uma santa, que quer dizer separado, você está separado para entender, você tem essa vocação de entender esse evangelho lindo e maravilhoso, segundo o próprio propósito e conselho de Deus. Você foi separado por Deus para a salvação. Antes de se chamar quem você se chama, você já havia sido separado por Deus. Por isso que Paulo, orientado por Cristo, teve o cuidado de colocar que isto não foi segundo as obras. Preste atenção aqui. Por isso a sua salvação não depende de comportamentos, ok? Ou de abstinências. A sua salvação não depende destas coisas, porque quem te chamou, te escolheu e te separou foi Deus. Está claro ou não? Por isso, a pré-existência ela é fundamental para você entender essas questões, predestinação principalmente. Então, antes que você tivesse uma vestidura humana, você já existia. Vamos então ler mais uma passagem que evidencia essa nossa pré-existência. Salmos, número 139, versículo 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Isso aqui está dizendo que Deus estava vendo você em espírito, informe. E no teu livro todas estas coisas foram escritas. Predestinação, as quais em continuação foram formadas quando nem ainda uma delas havia. Antes que houvesse formas, o plano de Deus já estava escrito. Esse texto abençoado que eu estou lendo é tão lindo que nos mostra de maneira clara que nós não somos essa vida em carne que vivemos aqui. Nós apenas participamos, como diz Hebreus 2,14, como também nós participamos de carne e sangue, Cristo também participou. Jesus de Nazaré foi uma participação igual a nossa aqui, na nossa pré-existência. Logo, o corpo morre, a carne, e o espírito é para sempre. Abençoados, esse corpo de carne ficará. E esse corpo foi visto por Deus antes da fundação do mundo. Você sabia que o teu corpo foi visto por Deus antes da fundação do mundo? E ele já nos conhecia também em carne. Olha só que tremendo, abençoado. Pois foi ele mesmo que nos fez. Veja, Jó, capítulo 10, versículo 11. De pele e carne me vestiste, e de ossos e nervo me teceste. Agora, presta atenção nessa revelação aqui, abençoado. Olha só. De pele e carne me vestiste. Abençoados, para se vestir algo, esse algo tem que existir, concorda? Não tem como você vestir algo que não existe. Isso aqui está dizendo que você foi vestido por Deus antes da fundação do mundo e o teu espírito já foi criado antes da fundação do mundo. E como nós entramos neste corpo, você lembra? Claro que não, né? Porque uma das principais funções desta carne humana é nos fazer esquecer de todas estas coisas, que também é um outro assunto que abordarei aqui, ó. Mas vamos ver quando entramos neste corpo. Está lá registrado em Isaías, capítulo 46, versículo 3. Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel.
Abençoados, somente os filhos de Deus que podem ouvir isto. Vós, a quem trouxe nos braços desde o ventre, e sois levado desde a madre. Isso quer dizer o quê? Predestinação. Através de que você entrou neste mundo? Da madre, do ventre da sua mãe, do ventre de uma mulher. E veja esse outro versículo agora que vai te esclarecer bastante. Preste atenção. Gênesis capítulo 28, versículo 2. O sonho de Jacó. E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Isso quer dizer, os anjos descendo e subindo, é eu e você e todos os filhos de Deus que cantava lá antes da fundação do mundo, entrando e saindo de um corpo. Abençoados, outra prova que quem nos fez tem compromisso conosco, até neste corpo, ele tem cuidado de nós. Vamos lá, Isaías capítulo 46, versículo 4, que diz: e até a velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cães, que quer dizer cabelos brancos, eu vos carregarei, eu vos fiz, eu vos levarei, e eu vos trarei e vos livrarei. Predestinação. Jesus Cristo morreu para tirar o pecado, eliminar o diabo, acabar com a lei, nos fazer perfeito, santo, curado, próspero. E talvez você não tenha entendido isto até hoje, porque a religião, ela nos fez o favor de matar esse entendimento, te fazendo acreditar que você é capaz de, através do seu comportamento, de se salvar ou não. Ou seja, o ditado popular não tem na Bíblia, e é um ditado que todos apontam como se fosse da Bíblia. E fala assim, olha, na Bíblia está escrito, faça por onde que eu te ajudarei. Isso não existe. Quando você não sabe e cai numa igreja dessas aí igual a mim, elas na verdade destroem a nossa vida. Gera tristeza, porque você olha seus atos, seu comportamento, e muitas vezes esta carne que nos trai, quando você acha que é um errante, isso nos atropela. Você era um condenado, você era um errante. Você não era um condenado nem errante. Você veio de Deus e vestiu algo que Deus preparou de maneira em que nessa carne nós estamos aprendendo muita coisa, abençoada. Então até o mal na presença de Deus vira bom. Não é assim? Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus? Então todas as coisas é todas as coisas. E quando você tem esse conhecimento, abençoado, isso nos salva, isso te salva. Quando se sabe da nossa pré-existência, entende-se que nossa vida é sempre conduzida em triunfo, como diz o Evangelho, até na morte. Outro versículo que eu vou ler agora, que dá conotação para a pré-existência, fala da história de uma mulher chamada Rebeca, que teve 2 filhos. Um Deus amou, escolheu, olha aí, e o outro o Senhor rechaçou. E isso tudo antes de nascer. Vamos lá, Romanos capítulo 9, versículo 11. Pois não tendo os gêmeos ainda nascido, nem tendo praticado o bem ou mal, olha aí, comportamento, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, permanecesse firme, não por causa das obras, não por causa de comportamento, não por causa de pagar o preço, mas por aquele que chama. E quando foi essa eleição, abençoado? Foi quando Deus te chamou, antes da fundação do mundo. E foi segundo as obras, como prega o sistema religioso? Não. E para que o propósito de Deus permanecesse firme, segundo o seu próprio conselho. Olha o conselho, predestinação. Então agora, para finalizar, você entendeu que a Bíblia te dá todas as bases para que você creia na pré-existência. Chegamos ao fim de mais uma mensagem. Graça e paz e até o nosso próximo encontro. Descubra a verdade com o lançamento do livro revolucionário Apocalipse, a verdade revelada, de André Pimentel. A primeira obra de interpretação preterista completa na língua portuguesa e que desafia séculos de interpretações, revelando que os mistérios profetizados já se cumpriram no ano de 70 depois de Cristo. Não é apenas um livro, é uma jornada transformadora que redefinirá sua visão sobre a história e a fé. Disponível agora. Para adquirir, contate-nos via WhatsApp
no 21 97987 4668. Não espere mais. Embarque nessa descoberta e permita que a verdade altere sua vida. Somos o povo, jamais existe em toda a terra. Vamos a